Olá a todos, sejam bem-vindos em nome da DNV. Hoje vamos falar sobre a ISO 56001, gestão de inovação, que foi aprovada aí recentemente pela ISO, aprovada, publicada agora. É uma norma que já tem demanda de mercado, o pessoal já vinha trabalhando nela com a parte de diretrizes de 56002, e aí agora, como ela se torna uma norma certificável, a DNV ela quer apresentar isso para os seus clientes, apoiando vocês aí sempre em quiserem implementar uma nova norma, contem conosco. Falar um pouco aqui da DNV, nós somos 15 mil funcionários, esse ano nós estamos completando 160 anos no mundo, 50 anos no Brasil, a companhia que está presente em mais de 100 países, com 350 escritórios, atendendo aí mais de 10 mil clientes. Continuamos investindo aí em pesquisa e desenvolvimento, 5% da nossa receita, o que contribui para que nós possamos sempre atender os nossos clientes da melhor maneira possível. Tá joia? Vou falar aqui brevemente da 56001. Não sou especialista, mas hoje a gente está contando aqui com o Alexandre, que é especialista da norma. A norma 56001, ela segue aquele anexo SL da ISO, que dá as mesmas características, por exemplo, da ISO 9001, item 4, contexto, 5, liderança e por aí vai. Isso ajuda, né, as organizações implementarem a norma no modelo integrado, ou seja, dá para integrar 56001 com uma ISO 9001, né, de qualidade, uma ISO 27001 de segurança da informação. É uma coisa que as organizações estão buscando, né, essa integração entre normas, porque isso reduz custo e realmente traz uma melhoria muito significativa nos processos e modelos de negócio das organizações. A 56001 ela tem aquele ciclo PDCA, né, que já é comum das normas ISO, mas ela tem também aquele ciclo de intenção e valor. Ela vai falar muito sobre isso daí, intenção no sentido do que a organização busca de inovação, o que ela quer buscar ali de inovação realmente, e até a gente começa a falar muito de inovação, pensa em melhoria, e não tem a norma deixa bem clara a diferença entre inovação e melhoria, mas quando você busca uma inovação, qual é o valor que aquilo vai agregar ao seu negócio, aos stakeholders, aos envolvidos? Então, ela fala muito de você ter uma intenção e o valor agregado a isso, tá? Então, aqui nós temos os requisitos da norma, item 4 lá, contexto de organização, liderança, segue o mesmo modelo da ISO, das outras ISO, lá pelo anexo SL, mas o que chama bastante atenção também na norma é uma definição do que seria inovação, e isso está lá nas definições, a nota 1, que é bem legal, que ela fala que o valor relativos, né, e determinados pela percepção das organizações e partes interessadas relevantes. Então, tem que verificar o que é determinado como percepção da organização do que seria uma inovação e se aquilo é relevante ou não, né? É bem legal esse método, porque às vezes a organização quer ter uma inovação, mas aquilo não faz sentido ao seu negócio, ao seu mercado, então ela tem que ter essa avaliação. Né? E aí, uma vez que a norma for certificada, ela tem que manter esse ciclo de melhoria, de processos contínuos, que ajuda ela a manter a sua certificação e seus processos. Uma das coisas bem legais assim, da certificação é isso, certificar, tirar o certificado, botar o papel na parede, eu diria que é a parte mais fácil. A parte mais difícil é manter o sistema de gestão. E aí, quando vem a norma e ela entra com uma versão 56001, por exemplo, final 1, ela auxilia as organizações nesse modelo, tá? Tem também a nota 2, que vai falar um pouco sobre vai falar o que é inovação, né? Porque a gente fala inovação, o que seria, mas tem lá a definição que inovação ela pode ser um produto, ela pode ser um serviço, ela pode ser um processo, que nem está descrito lá no item 3.9, ela pode ser um modelo de negócio, pode ser um método. Então, tem diversos tipos de inovação que podem ser implementados dentro da organização. Além disso, a norma, apesar dela ser nova, ela tem uma robustez já de muitos anos, tá? O comitê lá da ISO vem trabalhando forte isso já há um bom tempo. Então, ela tem lá, no anexo A, ela vai falar das outras normas da família 56.000,
que ajudam nessa questão de inovação. Então, a gente vai ter a 56.002, que vai falar sobre diretrizes para estabelecer, implementar e manter, né, um sistema de gestão de inovação. Também vai ter lá a 56.003, que vai falar sobre planejar e envolver parcerias externas de inovação no nível de projeto, né, de programa ou iniciativa. Então, a norma ela é bem legal nessa característica e nível de detalhamento. As pessoas que trabalharam nessa norma, elas possuem um nível muito elevado de conhecimento sobre a temática, o que agregou bastante. A norma em si, quando a gente fala de inovação, nós temos que pensar que a inovação ela deve passar por todos os níveis, o nível estratégico, tático e operacional, né? Ou seja, isso não dá para ficar só na parte estratégica, mas tem que passar por todos os processos, principalmente porque tem que validar também se a inovação agregou valor ou não. Você pode, né, implementar uma inovação e ela não agregar nenhum valor, ou não agregar o valor esperado pela organização. Mas você tem que validar todo esse processo que você quis implementar dentro da sua organização, tirar as ideias da parede e botar em prática para saber se deu certo ou não. Então, como diz lá o Albert Einstein, aquela frase que eu gosto bastante, que ele fala que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes, essa norma vem contribuir exatamente para isso, para que a sua organização possa implementar novas ideias e melhorar ali o valuation do seu negócio, pensar em novos processos, novos produtos, né, e agregar bastante valor dentro da sua organização. Hoje, para esse webinar, nós trouxemos aqui o Alexandre Pierro, lá da Palas Consultoria. Ele é o especialista dessa norma aqui no Brasil, eu diria, a pessoa mais gabaritada para isso. E aí, Alexandre, eu vou pedir para você apresentar, fazer a sua apresentação, falar um pouquinho aí sobre você, como está a estrutura aí da 56.001, inovação aí no Brasil e no mundo. Então, eu vou passar a palavra para você, tudo jóia? Olá, Pedro. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Agradeço imensamente o convite de poder estar aqui hoje. Eu acredito que é um tema muito relevante que nós vamos falar. É um tema atual também, né? Querendo ou não, a inovação está na crista da onda e nós estamos num momento muito oportuno para falar sobre isso. E para isso, eu queria me apresentar antes, começar me apresentando um pouquinho, que eu sou mestre em engenharia e gestão de inovação, sou formado em mecânica, engenharia mecânica, e também tenho bacharelado em física. Já há muitos anos eu participo de vários grupos de estudo da ISO, e talvez o que eu tenha mais focado nos últimos anos, talvez seja o grupo o TC279, o qual é justamente o grupo que fica lá na ISO, que foca todos os seus esforços para falar sobre inovação. Então, nesse sentido, eu queria começar o nosso bate-papo apenas começando a falar sobre como estamos hoje na questão de inovação aqui no Brasil. O Brasil é um país muito grande, um mercado muito grande, e nós temos muito potencial para inovação. Mas quando a gente pega os índices internacionais de inovação, a gente consegue ver que, apesar de atualmente nós estarmos na ser a nona maior economia do mundo, nós estamos numa média, uma tendência de estar no volta de 50º lugar em termos de inovação, em termos do mundo. E vocês podem ver que, basicamente, nos últimos 15, 20 anos, o nosso ranking melhorou um pouquinho, piorou um pouquinho, mas não teve nenhuma mudança muito significativa. Inclusive, essa linha amarela é uma linha de tendência que mostra que, basicamente, nós não evoluímos muito nas últimas 2 décadas, enquanto a nossa economia melhorou bastante e ficando sempre entre os top 10, basicamente, em termos de economia. Então, aí começou a me chamar muita atenção que, poxa, nós somos uma economia tão pujante, tão forte. Por que será que nós não temos esses resultados de inovação tão expressivos quando comparado com outros países? E aí, a gente peguei o ranking da UIPA, todos esses dados são o ranking da UIPA, o qual ela divulga anualmente por volta do final de outubro, começo de novembro, o ranking do ano anterior. E é basicamente a UIPA, ela olha esses 7 grandes pilares, que é basicamente a instituição do país, como é que está a infraestrutura, como é a questão da sofisticação de negócios, como é que é a questão da criatividade no país, a questão de entendimento do mercado, a questão de capacitação de pessoas, e como é que é a pesquisa acadêmica também está sendo feita, e
principalmente a difusão também de conhecimento. E quando a gente pega em alguns desses temas, nós vemos que o Brasil vai muito mal em alguns temas que são muito importantes, como, por exemplo, utilização de processos. Então, você pode ver, no caso e aqui tem dois temas, da ISO 9000 e a ISO 14001, que traz desse ranking, o Brasil está muito ruim nesses rankings. Também temos de educação. Lógico, nós somos um país que temos muitos problemas em termos de educação, e aqui também é comparado, mas mostra-se nesse ranking, que nós estamos no 20º lugar em termos de educação. Então, com isso, a gente começa a entender um pouco que também nós temos algumas questões para serem melhoradas, para poder alavancar e melhorar esse ranking. E aí, por conta disso, isso me criou uma motivação aqui na Palas para fazer um estudo. E esse estudo, eu primeiro comparei o Brasil com outros países. Quem é que estava na nossa frente? Lógico, ninguém está falando para a gente ser um país tão inovador como a China, como os Estados Unidos, até como Israel, até mesmo a Coreia do Sul, que investe quase 15% do seu PIB anualmente em educação. Mas quando a gente olha o ranking da WIPO, tem países que estão na nossa frente. Portugal tem a população basicamente da grande São Paulo, e ele está muito melhor que a gente. Nós temos o país da Malásia, que também tem uma população muito menor que a nossa, praticamente 15% da nossa população, uma economia menos pujante que a nossa, e também faz mais inovação que a gente. A Turquia, um país que também tem uma população basicamente de 40%, ou seja, o mercado consumidor para praticamente 40% do tamanho do Brasil, e um ranking de inovação melhor que o nosso. Vietnã, um país que praticamente ficou 30 anos sob guerra, consegue inovar mais que o Brasil. E, por último, a Romênia, um país também muito menor que o nosso e consegue inovar bastante. Lógico, ninguém está aqui pregando que a gente seja o país mais inovador, porque existem outras questões que talvez a gente não consiga solucionar da noite para o dia. Mas ficar atrás de países que têm um mercado muito menor e uma economia muito pior que a nossa não faz sentido. Então, por aí que eu vi esses dados, eu tive uma motivação de tentar entender como é que as empresas, que metodologia elas usam para inovar. E, nesse sentido, eu consegui pesquisar 60 empresas de médio e grande porte e cheguei a chegar à conclusão que nós usamos basicamente essas três metodologias para gerar inovação. O Brainstorm, o Agile e o Design Thinking. O Brainstorm é uma metodologia muito legal, mas é uma metodologia talvez um pouco equivocadamente utilizada de uma maneira equivocada aqui no Brasil. Porque se o meu chefe dá uma ideia, eu aceito aquela sub-ideia do meu chefe como sendo certa. Normalmente, nós temos uma cultura de não confronto com os nossos superiores. Então, tudo aquilo que vem do meu chefe, de repente, não é a melhor ideia. Não é a melhor solução e a gente acaba acatando. O Agile é muito usado nas empresas, mas o Agile basicamente é uma metodologia de gestão de projetos. Não é uma metodologia de gestão de inovação. E o Design Thinking, que talvez seja a metodologia com a maior moda sendo utilizada, que talvez seja mais do hype, é basicamente uma metodologia de solução de problemas. Também ela ajuda na inovação, mas ela não é um foco específico para inovação. Então, quando a gente pega esses dados, a gente vai ver que talvez sejam essas metodologias que nós estamos usando, talvez não sejam as metodologias mais corretas e mais oportunas para gerar inovação. Então, nisso veio a grande questão: o que o mundo vem fazendo de diferente? O que o mundo faz de diferente? Esses países estão fazendo de diferente que a gente não faz. Basicamente, como tudo começa pela definição de inovação. Hoje, se você for aqui numa instituição, por exemplo, aqui, a USP aqui em São Paulo, ou ao Federal do Paraná, ou até o FRJ, qualquer uma das universidades, grandes universidades acadêmicas que nós temos, cada um tem uma definição de inovação diferente. Não que esteja certo, não que esteja errado, mas eu não tenho uma definição concisa, uma definição que remeta a todo mundo falar a mesma língua, cada um vai para um caminho diferente, fazendo com que os mesmos resultados de inovação não sejam tão interessantes. Então, a primeira coisa que a ISO se debruçou foi na definição de inovação. Então, a ISO define isso na norma 56.000, que a inovação pode ser um produto, serviço, processo, modelo, método ou a combinação de qualquer uma delas. O conceito de inovação vai ser caracterizado por duas palavras: ter novidade e ter valor. Então, isso significa que ideias e invenções sem a manifestação de valor ou sem a manifestação de novidade não são consideradas inovações pela ótica da ISO. Então, a ISO estrutura primeiro esse ponto para ser um ponto de partida para começar todo mundo a ter o mesmo conceito. Então, com isso, se o Brasil quiser falar de inovação, ele vai falar a mesma língua de Vietnã,
mesma língua da Romênia, a mesma língua da Coreia do Sul, com a mesma língua dos Estados Unidos ou da Europa. Então, todo mundo começa a ter essa mesma definição sobre inovação. E a partir dessa definição, foi desenhado um framework da ISO de inovação, onde o Pedro já falou um pouco, ele sai de uma intenção para onde, o que a empresa quer inovar? Ela quer inovar para melhorar a marca, ela quer melhorar o sistema de produto, ela quer melhorar os seus processos, o seu serviço. Qual a intenção? Para que ela quer fazer a inovação? E, por último, o valor. O que é esperado? Eu espero ganhar mais dinheiro, emitir mais nota fiscal, parar de pagar boleto. Muitas vezes a inovação vai melhorar processos. E melhorando o processo, eu vou parar de pagar boleto. Isso também pode ser um valor desejado pela minha organização. Eu vou melhorar o valuation da minha empresa, vou melhorar a cultura, o engajamento. O que eu quero? Então, a gente faz uma intenção até chegar no valor. E aqui tem toda a estrutura da ISO, onde o Pedro já antecipou, que a gente passa muito pelo arquivo SL, onde no meio dele tem o capítulo 8, que é basicamente um funil de inovação com essas 5 etapas, e suportando tudo isso, a questão dos meus princípios de inovação, que é basicamente a direção estratégica, abordagem por processos, realização de valor, liderança com foco no futuro, cultura, resiliência, gestão de certeza e gestão de insights. Então, a norma ela vai olhar tudo isso de uma maneira bem ampla para poder garantir que a gente tenha os melhores resultados, que a gente sai de uma intenção muito boa e consiga ter um potencializado do meu valor máximo possível. E essa norma, uma coisa que me chamou muita atenção quando eu comecei a participar do grupo, e agora eu participo do grupo lá, direto lá da ISO, lá em Genebra, é que ela teve uma participação de 63 países, de maneira bem assídua. Então, poxa, se você pensa que cultura é diversidade, cultura é olhar por óticas diferentes, ter uma pluriculturalidade, olha que interessante. Essa norma já nasce tendo representantes de todos os países, de todos os continentes. Então, tem pessoas da América do Latina, pessoas da América do Norte, Europa, Ásia, África, Oceania, Oriente Médio. Então, isso traz uma diversidade muito grande para a ISO de inovação. Mas o que é a ISO de inovação? Ela é uma única norma? Não. Ela é uma somatória de todas essas normas, onde, recentemente, semana passada, foi lançada a ISO 56001. Mas nós temos normas de fundamentos e vocabulários, temos as normas de diretrizes, e a norma de diretrizes e a de requisitos, a 56002 e a 56001, são normas muito similares. Então, até brinco que a 56002, ela vem para abrir um caminho, e a 56001 vem para facilitar esse caminho. Se uma norma, se uma empresa, ela está muito ineficiente em termos de inovação e quer começar a andar nesse novo mercado sem ter muito conhecimento, uma boa prática seja começar com a 56002 e depois que a inovação estiver robusta, ela vem com a 56001. Se a empresa já conhece bastante inovação e já quer ir direto com a 56001, também ela pode ser feita. Então, a inovação ela vai ter que ser sempre muito customizada para cada empresa, para cada mercado. Por isso que eu acredito que nessa norma, os famosos checklists, que têm normas mais operacionais, talvez não deem tudo certo, porque cada empresa vai querer uma intenção, e essa intenção vai se replicar num valor diferente. E a linha de inovação é somatória de tudo isso, então eu tenho norma de ferramentas e métodos para inovação aberta, que é a 56003, uma norma de diagnósticos, 56004, uma norma para gerenciar a propriedade intelectual, que é um fato muito importante, a gente olhar a propriedade intelectual nessa norma como sendo uma maneira também de fazer gestão de negócios. Tem uma norma de gestão estratégica, que é basicamente como eu adquiro o meu conhecimento, uma norma de gestão de ideias, uma norma de medição e performance de indicadores. Quando a gente fala numa 9001, uma norma de qualidade, é muito mais fácil eu falar sobre indicadores de conformidade, indicadores de satisfação de cliente, indicadores de reclamação de cliente. Na inovação, esses indicadores já não são tão simples assim, porque na inovação eu estou falando do intangível. E como é que eu monitoro esse intangível? Eu tenho uma norma para me ajudar a isso. Uma norma que vai ser publicada ainda em 2025, que é uma norma de como implementar esses indicadores. E, por último, um guia prático de melhoria contínua da inovação, que é a 56010. Então, quando a gente fala de inovação, é toda essa somatória. E cada empresa vai olhar por um caminho. Tem empresas que vão querer fazer mais inovação aberta, tem outras que vão querer fazer mais gestão de propriedade intelectual, outras vão querer focar mais no programa de ideias. Então, cada nova empresa vai olhar para todo esse menu, essa caixa de ferramentas, e vai selecionar aquilo que faz mais sentido para ela. E tem uma vez implementada a ISO de inovação, que pode ser qualquer uma daquelas normas, alguns resultados são muito bem esperados. Entre eles, transformar ideias em resultados. Com isso, também acaba me transformando em referência no mercado da inovação.
como sendo referência, eu também me torno, crio uma cultura, amplio minha cultura de inovação, de engajamento dentro da minha empresa. Criando inovação, consequentemente, eu vou criar possivelmente, tempos e tempos, novos produtos e novos mercados. Mas aqui gostaria de salientar mais dois outros benefícios que são muito interessantes, principalmente para a cultura que nós estamos vivendo hoje. Um é a questão do ESG, Renovável Sustentável dos portfólios de produtos. Com a inovação, eu consigo fazer um famoso Green Innovation. Consigo olhar para outros tipos de inovação mais sustentáveis que consigam fazer com que o meu portfólio de produtos sejam renovados por coisas mais sustentáveis. E outro ponto interessante também é a questão de financiamento e de fomentos para a inovação. Poucas pessoas sabem, mas existe uma lei chamada Lei do Bem, que eu até brinco, que é mais ou menos a Lei Rouanet. O que a Lei Rouanet é para a cultura, a Lei do Bem é para a inovação. Onde empresas que inovam e geram inovação continuamente de maneira orgânica, e a proposta da inovação é fazer essa inovação orgânica, conseguem ter restrições fiscais do ano anterior até na hora de 37% de restrição fiscal. Então, imagina uma empresa de grande porte, quanto ela paga de imposto. Imagina eu ter uma injeção de 30%, 35% daquele imposto que eu paguei no ano de 2023, colocar isso no ano de 2024. Aquilo que eu paguei em 2024, colocar isso em 2025. Olha a injeção de dinheiro que eu tenho por conta de olhar uma governança de inovação e ter todas as informações que eu preciso para mandar para o MCTI e, com isso, aumentar a capitalização da minha restrição fiscal. E também a questão dos recursos do FINEP, que são recursos de fomento. Então, por exemplo, se eu tenho uma governança de inovação, o FINEP vai entender que eu sou uma empresa com muito menos risco, porque eu vou monitorar meus riscos, então eu sou uma empresa muito mais tranquila de se investir, de investir dinheiro, do que uma empresa que não olha para a governança. Então, isso mostra que a inovação, nós desde o primeiro momento, desde o primeiro parágrafo da ISO Inovação, nós estamos falando de negócios, como impulsionar os nossos negócios, olhando a inovação. E como eu falei de renovação sustentável, aqui eu trouxe as ODS, os 17 Objetivos Sustentáveis da ONU, e interessante que essa norma, a ISO, ela nasceu no momento que a ONU estava fazendo o planejamento dessas ODS. Então, nesse fórum, o que a ISO fez? Ela tentou fazer com que as normas da família 56.000 tentassem abranger o maior número de ODS, para garantir que a empresa também, além de ser inovadora, pudesse ter ESG. E com isso, a família de normas da ISO 56.000, elas atendem 14 das 17 ODS que existem. Então, se uma empresa ela não quer ser muito inovadora, mas ela pretende ser ESG, e ESG talvez seja o focal point do business plan dela, talvez a ISO inovação possa ser olhada com essa ótica, porque hoje até então não existe nenhuma metodologia, nenhuma métrica que consiga atender tantas targets da ODS como a ISO de inovação. E quais são os resultados que as empresas têm com a implementação da ISO de inovação? Nós temos algumas empresas bem famosas, como, por exemplo, a própria Airbus, a própria IBM, Total Petroquímica, que ainda é do estado de São Paulo, deve conhecer bastante os postos de gasolina petroquímica. Temos a Lukoil, que até então é uma empresa muito famosa, que é a empresa que fazia aquele gasoduto da Rússia até a Alemanha, mas por conta de todas as questões que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, essa empresa acabou não sendo tão falada. Mas aqui eu vou trazer algumas coisas interessantes, de alguns resultados de algumas empresas que já começaram a implementar isso de inovação lá atrás, com a sequência de 2002, já estão migrando para a sequência de 2001, e quais foram os resultados dela. O primeiro que eu queria trazer para vocês é a questão da Airbus. O mercado de aeroespacial sofreu um baque muito grande em 2008 e 2009, com algumas inovações sendo lançadas por alguns concorrentes da Airbus, fazendo com que vários aviões ficassem no chão por conta de uma inovação que foi lançada de uma forma talvez não muito assertiva. E foi nesse momento que a Airbus, até então a Charney da inovação, falou, poxa, os fornecedores dos meus concorrentes são os mesmos que nós, o mercado é o mesmo. Então, aquilo que aconteceu com o meu concorrente poderia acontecer comigo também. Então, nesse sentido, eles começaram a reestruturar toda a forma de fazer inovação e viram na ISO de inovação uma forma de conseguir gerar inovação de maneira mais sustentável e ter exatamente os gates, ter exatamente as formas corretas de validar ou não aquela inovação com os critérios muito bem estabelecidos. E com isso, já estão saindo duas grandes inovações que devem chegar no mercado no começo da década de 2030, que é um avião totalmente autônomo e um avião totalmente de pegada zero de carbono, que é movido a hidrogênio. Além de que eles usaram muito a ISO de inovação
para ampliar a questão da utilização de adoção de ferramentas da indústria 4.0. Então, elas conseguem, com a ISO Inovação, melhorar processos por conta da indústria 4.0, adoção da indústria 4.0 e também gerar novos produtos, melhorando o valuation da empresa. Além disso, eu trouxe uma outra inovação que eu gosto bastante, que é da EWA, que é basicamente a empresa de saneamento básico do Emirados Árabes. O que a gente precisa fazer para fazer saneamento básico? Precisamos de água. E água não é uma coisa muito abundante no deserto. Então, foi nesse sentido que essa empresa olhou para o seu mercado e falou, poxa, nós precisamos de água. Onde nós temos água em abundância? No oceano. Mas a água do oceano é salgada e eu não posso utilizá-la. Então, eles tiveram a ideia de criar um hub de energia renovável para conseguir dessalinizar essa água, fazendo com que a dessalinização não fosse à base de queima de carbono, ou seja, energias à base de hidrocarbonetos, mas uma energia sustentável que pudesse trazer essa água, dessalinizar essa água e fazer essa água ter em abundância. Conseguiram fazer isso de uma forma tão bem feita, essa questão desse hub de energia renovável, que eles começaram a vender os excedentes para outras empresas, para outros mercados e até para outros países próximos. E isso acabou dando tão certo, que hoje a maioria do profit anual dessa empresa não vem mais da prestação de serviços de saneamento básico, mas sim da venda de energia renovável excelente para outros mercados. Então, isso também mostra como uma empresa ela pode mudar o modelo de negócios olhando a ISO Inovação, porque ela vai conseguir ver novas capacitações, novas oportunidades de mercado. E também gostaria de trazer a questão da Total Petroquímica, também é um case bem interessante, porque hoje o que acontece? A maioria do petróleo disponível está em profundidades que é chamadas ultraprofundos, que são abaixo de 4, 5 quilômetros de lâmina d'água. Até então, qual é a empresa mundialmente conhecida que só tem ela que tinha esse know-how? Era a nossa empresa, a Petrobras. Só que, como cada vez mais o petróleo está escasso, a Total Petroquímica viu a necessidade de criar inovações para conseguir atingir esse petróleo nessas bacias ultraprofundas. Então, só para vocês terem uma ideia, no ano de 2020, com a ISO de inovação, ela conseguiu criar mais de 200 patentes novas apenas no ano, sendo que o recorde dela, na década de 2010 até 2019, ela conseguiu criar apenas 20. E ganhou muitos prêmios de inovação, trazendo um reconhecimento e um valuation gigantesco para sua marca. Então, olha que interessante, desses 3 casos personagens, eu tenho um caso que utiliza a ISO de inovação para melhorar processos e gerar novos produtos. Tem uma que muda o modelo de negócio e uma que vai olhar para a questão de patentes como sendo uma oportunidade de negócios. E aqui no Brasil, como é que nós estamos em termos de inovação? Aqui nós temos inúmeras empresas, no qual eu tive a oportunidade de fazer projetos. Então, nós temos mais 5 empresas que estão sendo, nesse exato momento, estão indo atrás da ISO de inovação. Mas dentro dessas empresas, eu quis também fazer uma análise. Fiz uma análise baseada na ISO de inovação, para aquelas que implementaram antes a ISO de inovação, antes de implementar a ISO de inovação, como elas estavam com esses 8 grandes pilares da norma. E se vocês forem ver, é basicamente os pilares da norma 56001, que é a estratégia, como é que são os objetivos, escopos, indicadores, ecossistema, como é que é o meu contexto da organização, cultura, como é que eu vejo a cultura, liderança, papéis, responsabilidades, competências, treinamentos, gestão de incertezas, suporte, que é basicamente o que eu preciso, é o capítulo 7, o que eu preciso para gerar inovação. A questão de comunicação, que é a questão da conscientização e da comunicação da inovação. E, por último, os processos de inovação, como é que eles estavam. Então, eu pesquisei em inúmeras empresas, tive mais de 200 respostas, e foi nessa meta que a gente chegou nas empresas. E o interessante é que eu fiz essa pesquisa novamente após as empresas implementarem a ISO de inovação. E olha o salto que nós tivemos, principalmente no quesito de estratégia. Então, o quesito de estratégia foi, o entendimento da estratégia da empresa foi muito melhor, foi significativamente maior. E quando a gente faz a comparação das duas curvas, a gente vê que a questão de estratégia, a questão de entendimento do sistema, a questão de suporte e comunicação, eles aumentam bastante. Então, isso mostra que a inovação, ela passa a não ser mais só apenas nas camadas mais estratégicas, como o próprio Pedro falou. Ela começa a descer isso para os níveis táticos e operacionais. E eu fiz isso também nas entrevistas presenciais com essas mesmas empresas, antes e depois. E olha o entendimento sobre inovação. Saindo de uma média de 30%, 35% das camadas estratégicas, táticas e operacionais, subindo para quase 90% em termos de entendimento de inovação. Então, se eu estou falando de negócios, estou falando de usar a inovação para ser negócio, para melhorar o business da minha empresa,
olha o potencial que eu tenho utilizando essa norma. Ela aumenta significativamente os pilares que nós vamos olhar, que são os pilares da estratégia, de compreensão do ecossistema, compreensão da cultura e também do entendimento de onde a empresa quer chegar em termos de inovação. Então, para isso, só para fechar o nosso webinar, eu queria trazer a primeira empresa que implementou a ISO de inovação lá no longínquo ano de 2019, começou com a norma de diretriz e agora está migrando para a norma de requisitos, que é a norma 56.001. E essa empresa, a Passaferro, ela é uma empresa basicamente de commodity, ela faz bastante fio de vinagre, e o fio de vinagre é uma commodity, com custos muito baixos. Então, normalmente eles vendiam isso até antes da inovação, vendiam o fio de vinagre por quilo, porque não interessa se o fio de vinagre tem meio milímetro, 1 milímetro, 2 milímetros de espessura. Isso era indiferente. Mas eles viram que eles poderiam fazer outros tipos de produtos a partir do nylon. Então, isso eles estruturaram a ISO de inovação e os resultados que eles tiveram foram bem significativos. Apenas em 2019, eles conseguiram criar 133 produtos diferentes. E nos anos subsequentes, todos os produtos foram aumentando. 96, 95, 142 e agora continuando 183 produtos. E essa é uma empresa que fatura na casa de 7 dígitos de dólar ao mês. Então, eles tiveram no primeiro ano 9% a mais de faturamento. E os anos seguintes foram sempre crescendo. 11%, 12,5%, 12,5% e agora 17%. Agora, imagina eu ser uma empresa que eu consigo ter esse acréscimo de 10, 12, 15% de um ano para o outro em termos de faturamento. É uma empresa que fatura muito. Olha o quanto de dinheiro eu estou faturando mais. Então, essa norma é uma norma para business, para negócios. E, além disso, olha os ganhos indiretos que eles tiveram. Eles conseguiram aumentar o valor da marca, fizeram até um estudo de valuation da marca, aumentaram quase 50% de um ano para o outro. Eles tiveram uma redução de turnover, que isso é muito interessante, porque os funcionários entenderam que estavam sendo ouvidos pelo programa de ideias. Então, eles não haviam necessidade de ganhar 5, 10, 15 reais a mais para o concorrente e para o concorrente. E o turnover é algo que gera muito despesa para o RH, porque tem um custo para mandar embora, custo para contratar e um custo operacional da pessoa ficar tão boa como aquela que foi mandada embora e pode demorar até 6 meses. Então, olha o ganho que eles tiveram. Também aumentaram muitas exportações, porque, querendo ou não, a ISO é algo reconhecido no mundo inteiro, e também tiveram reduções de empréstimos bancários. Uma vez que eu sou uma empresa que acabo tendo mais benefícios, acabo sendo uma empresa que eu consigo ter uma gestão de incerteza muito melhor, eu me torno um risco menor para a minha organização, para os meus bancos. Dessa maneira, as minhas taxas bancárias acabam sendo muito mais acessíveis e muito melhores do que os meus concorrentes. Então, Pedro, era tudo isso que eu tinha para o momento. Eu acho que a ISO é um tema muito importante para a gente conversar, falar. Eu acho que é um tema muito interessante que a gente pode cada vez mais ampliar esse tema. E fico aqui aberto a perguntas, caso vocês tenham alguma pergunta, para a gente poder continuar esse bate-papo. Alexandre, que legal, hein? Eu achei fantástico assim a sua apresentação, o contexto de inovação no Brasil. Esse case aí que você trouxe, pô, eu achei muito legal, principalmente a questão do turnover, que a gente sabe que é uma coisa que, assim, as organizações têm trabalhado aos longos dos anos, firme para tentar diminuir o turnover, porque isso perde muita qualidade dentro das empresas, né? Atrapalha muitos negócios aí em se desenvolverem, manterem níveis de qualidade. Então, achei bem bacana. Quando nós fomos fazer a divulgação, né, desse evento, eu acabei recebendo algumas perguntas. E aí eu queria bater aqui com você algumas perguntas, assim, se você puder explicar aqui para o pessoal, né? Depois isso daqui vai estar sendo divulgado, vai estar no site da DNV, vai estar no YouTube, e quem quiser depois pode mandar mais perguntas. A DNV pode encaminhar para o Alexandre aí, pode auxiliar os clientes, né, a entenderem cada vez mais sobre a 56.001 e inovação. Então, a primeira pergunta que eu tenho lá é: toda inovação ela tem que ser implementada? Eu me recordo lá que o item 6.4 fala algo sobre portfólio de inovação, não é isso? Exatamente, Pedro. Na verdade, não precisa implementar e, na verdade, a ISO trabalha com a questão de funil. Nem tudo que entra vai sair. Então, é esperado que eu tenha uma taxa de desistência de projetos ao longo do caminho. E quando a norma ela fala do portfólio de inovação, é basicamente tudo que está dentro do funil.
desde a primeira etapa, que é a identificação de hipóteses, até a última etapa, que é a questão do lançamento das ideias. Então, muita coisa vai ficar no meio do caminho, isso é esperado e também é esperado que eu monitore isso. Porque se eu fizer a conta inversa, eu preciso lançar 3 produtos esse ano, mas eu sei que para cada produto 10 ficam no meio do caminho, eu sei que preciso ter 10 ideias novas. Então, isso é esperado e por isso que é importante a gente trabalhar essas métricas para garantir que eu saiba no final qual é a taxa de aprovação que eu tenho dos insights, das oportunidades, ameaças que eu consigo analisar e com isso fazer com que eu consiga saber quantos, no predizer, pelo menos tentar predizer quantos produtos eu teria no final de um ciclo de um ano. E outro ponto interessante é que também no momento da implementação de uma CP 6001 e, consequentemente, a sua certificação, não é esperado que eu tenha inovações lançadas, mas é esperado que eu tenha essa estrutura e tenha coisas dentro do funil. Então, fala, poxa, Alexandre, inovação aqui na minha empresa pode demorar muito tempo. Concordo. Tem inovações aqui na Balance, nós somos certificados desde lá de trás, que vão demorar 2 ou 3 anos ainda para ser lançada, mas eu tenho que garantir que eu estou monitorando e tenho essas informações de quais são os planos de ação que eu vou fazer para lançar essa inovação. Legal, legal, Alexandre. E realmente, às vezes a gente fala em inovação, pensa algo que às vezes não dá para implementar de imediato, né? Então, às vezes é uma coisa estratégica da organização. Eu creio que tem organizações que acabam implementando uma inovação pensando ali numa coisa de daqui a alguns anos, né? Quando isso vai fazer sentido para o mercado também, mas a questão é, você não precisa implementar, mas você tem que validar se aquela ideia vai fazer sentido, vai agregar valor, né? Como a gente estava falando lá no começo. E aí, eu tenho mais uma pergunta que é: a inovação, ela pode ser uma coisa nova apenas na minha organização? Exemplo, por mais que o produto ou serviço já exista no mercado, mas é algo novo na minha organização, isso seria elegível para 56001? Eu lembro que eu trabalhava num laboratório, Alexandre, e aí nós tínhamos um cliente que era a General Electric, que aí ela atende, né, tem fornecedor no mundo inteiro. Eu trabalhava num laboratório nacional de calibração, e aí nos equipamentos que a gente pegou, a gente viu uma etiqueta de calibração em que tinha um QR Code. Aquele QR Code validava se aquele equipamento tinha sido calibrado ou não. E aí eu lembro que eu fui desenvolver isso dentro da organização, fui estudar, na época eu já estudava ciência da computação, e aí eu lembro que eu criei um QR Code onde a pessoa escaneava e já abria o certificado para ela. Isso já existia no mercado, porque você via que nos Estados Unidos já existia, mas no Brasil não, foi uma inovação. Eu lembro que até passamos por uma avaliação do IMEC, na época já não tinha mais aquela revista Banas da Qualidade, mas o cara do IMEC falou, pô, isso daí entraria como requisito de inovação. Então a inovação, ela tem que ser dentro da minha organização ou ela tem que ser no mercado de modo geral? Na verdade, primeiramente, ótima pergunta, viu, Pedro? E porque muitas pessoas confundem isso. E a ideia da inovação é que seja ideia para a minha empresa. Então, por exemplo, eu estou em pleno século XXI, sou uma empresa de datilografia. Estou usando, não uso o computador. Eu trouxe o computador para a minha empresa em pleno século XXI. Sim, o computador é uma inovação para a minha organização. E por que a ISO ela faz isso? Porque senão a gente vai olhar apenas para o aspecto de inovações disruptivas, aquilo que ninguém inventou, que ninguém sabe que existe, e isso é muito difícil de acontecer. E aí eu deixaria de lado inovações incrementais, que podem ser melhorias pontuais no meu produto, também como inovações radicais, que é entregar o meu produto de uma outra forma. Então, nesse sentido, a ISO foi muito inteligente de fazer isso, porque não é o fato que não exista no mercado, quando eu trago para mim, isso não é inovação. Não, sim, isso é inovação. Porque inovação não é uma intenção. Não, a intenção é melhorar meu processo, eu vou trazer uma tecnologia para melhorar meu processo. A inovação pode ser, por exemplo, melhorar o canal de distribuição, o supply chain da minha empresa. Mesmo que outras empresas já façam isso, eu vou estar melhorando a minha intenção. Consequentemente, ganhando um valor esperado, que pode ser mais boletos, pagar menos boletos, emitir mais nota fiscal, ou até mesmo melhorar a cultura da minha empresa. Então, sim, a inovação é para a porta para dentro. Lógico que se eu quiser vender um produto novo, eu também tenho que olhar o mercado. Mas eu posso lançar um produto que o mercado já tem, mas para mim vai ser considerado também inovação. Legal. E Alexandre, e aí quando a gente fala disso, existe muito uma dúvida do mercado entre inovação e melhoria, né? E aí o mercado se confunde um pouco em relação às ISOs. Você poderia falar um pouquinho essa diferença aí? Porque existe uma diferença clara quando a gente
começa a interpretar a 56.001 e implementar ela dentro da organização, né? Então, ótimo. A grande diferença que tem de inovação e melhoria, no processo de inovação, eu preciso responder duas perguntas. É algo novo para a minha organização? Está trazendo algo novo? Sim, legal. Está trazendo valor? Ótimo, isso é inovação. Tem algo novo? Não, não tem. Mas está trazendo valor? Isso é melhoria. Por exemplo, eu sou uma empresa que mudou o setup de máquina. Eu tenho uma empresa, por exemplo, que faz parafuso. Eu mudei o setup de máquina no maquinário. O maquinário não é novo. O maquinário é o mesmo maquinário, é a mesma forma, é o mesmo torno CNC, só que não tem nada de novo. Então, isso vai estar trazendo mais valor. Eu estou produzindo mais. Então, isso é melhoria. Outro ponto, eu troquei esse torno CNC por um outro torno de uma outra máquina, de um outro fabricante. Isso é novo? Não, o torno é o mesmo, ele tem a mesma finalidade, então também não tem nada de novo. Mas se eu fazer uma empresa que eu faço parafuso e troquei o torno por alguma coisa da indústria 4.0, botei novas questões de processo da indústria 4.0, isso é um grau de novidade. E aí eu tenho novidade e tenho valor, aí sim é inovação. E aí também tem uma coisa que tem que pensar, não é porque é melhoria que eu tenho que descartar. Tem muito dinheiro sobre a mesa na melhoria. Por isso que eu falo que a 56.001 e a 9.001 tem que trabalhar muito em conjunto. Uma vai dar melhoria, a outra vai dar inovação. Uma vai criar um algo novo e a outra vai garantir que aquele algo novo seja sempre feito com o mesmo padrão. Então, basicamente, o limite é esse. É novo e traz valor? É inovação. Só traz valor? É melhoria. Mas, em ambos os casos, eu não posso descartar as duas coisas, né? Boa, boa. Isso realmente confunde o mercado e aí você foi bem claro nisso, né, das pessoas entenderem quando que isso chega a ser melhoria, até onde é melhoria e aonde começa a inovação, né? E aí, Alexandre, você comentou lá sobre a lei do bem, né? E existe uma correlação ali entre a 56.001 e a lei do bem, que traz ali incentivos para projeto de inovação, né? Como que funciona essa lei relacionada às 56.001? Você tem aí cases de clientes que implementaram a 56.001 e conseguiram ter esses incentivos pela lei do bem? Lógico, eu tenho alguns clientes que utilizam muito a inovação para participar da lei do bem. E é basicamente o seguinte: o que acontece? Hoje no mercado, se você chega no dezembro, quando você vai fazer a captação de tudo aquilo que você investiu em inovação, geralmente é assim que as empresas fazem, ela vai lembrar do quê? Daquela inovação que saiu do funil, daquele produto que foi lançado, daquele produto que foi comercializado, ou daquele processo que foi estruturado. E aquele que ficou no meio do caminho, ninguém vai lembrar. Aí eu pergunto para você, Pedro. Pedro, o que você fez lá em fevereiro sobre inovação? Você lembra daquilo que saiu do funil. Daquele treinamento que você fez, daquela capacitação que você fez, daquele programa de ideias que você fez que não deu certo, e é esperado que isso aconteça, por isso que a norma trabalha com funil, não com túnel, ou seja, nem tudo vai sair, se perde. Só que lá tem muita informação, tem muita questão que pode ter aí da restrição fiscal. Lógico que é um grau muito menor, mas só tem muita coisa pequena, às vezes dá mais coisa do que apenas um projeto de inovação. Então, nesse sentido, eu tenho um cliente, talvez seja o maior exemplo que eu tenho, que é uma empresa do agro, e ela trabalha muito com cultivares. Cultivares são basicamente a patente de sementes. Então, o cara fez uma modificação genética, fez uma questão diferente nesses cultivares, e ele pode pleitear a lei do bem. Só que tem esse cliente, antes de implementar isso de inovação, ele tinha uma média de 40 milhões de instituição fiscal. No ano seguinte, pulou para 60, 90, e esse ano eu fiquei sabendo que está na faixa de 150 milhões de instituição fiscal. Esse cliente investiu Caramba. mais em pessoas? Não. Investiu mais em tecnologia? Em venda. O que ele investiu? Na questão da estruturação da governança. Todas as informações já estavam lá. Mas a partir do momento que eu consigo pegar tudo que ficou pelo meio do caminho, eu tenho muita coisa que veio pelo meio do caminho, principalmente uma empresa que gera muita patente, tem muita coisa que acaba não saindo, dando muito errado, mas faz muito P&D. Então isso acabou ficando no meio do caminho, e quando eles começaram a não deixar mais no meio do caminho, olha o ganho que teve praticamente quase 4 anos, pulou de 40 para 150 milhões. E 150 milhões é bastante dinheiro para investir em inovação. Então, olha quantas empresas podem estar deixando de capitalizar por não ter uma governança estruturada onde consiga ter todas as informações. Porque se eu perguntar aí o que eu fiz em janeiro, consequentemente eu não vou lembrar. Mas se eu olhar para o meu funil e estiver estruturado, todas as informações estão lá de maneira muito fácil e de fácil acesso por MCTI.
Muito bom, Alexandre. Eu vejo isso daí como potencial até para incentivar os empresários a quererem buscar a implementação da 56.001 dentro da sua organização. E aí, Alexandre, por último, nós estamos aqui terminando. Eu queria fazer mais uma pergunta, se você poderia falar sobre o estudo da ISO e a perspectiva dela sobre os próximos anos da 56.001. A gente sabe que a 56.001 ainda não entrou, né, nas 20 mais certificadas, porque ela também foi lançada agora, mês passado, mas qual que é a perspectiva da ISO? As perspectivas que a gente ouve falar no grupo lá em Genebra estão muito boas. Eles acreditam que no prazo de 5 a 7 anos, estou falando lá 2030, 2031, talvez essa norma seja uma das 5 maiores certificadas, uma das normas mais adotadas, ficando atrás de 9 mil, 14 mil, uma qualidade, meio ambiente, saúde ocupacional e segurança da informação. E faz todo sentido, porque se eu quero criar produtos novos, essa é a norma que vai me ajudar a criar produtos novos. Se eu quero criar inovações para o meio ambiente, é essa norma que vai me ajudar a criar inovações. Se eu quero criar inovações sustentáveis e sociais, e pensando muito na questão da segurança do meu funcionário, é essa norma que vai ajudar. Então, eles acreditam que vai ter um boom muito grande e muito parecido com o que houve na adoção da 45.001 lá nos anos 2018. A 45.001, até então, a gente usava a versão OSAS, quando apareceu a 45.001, de um ano para o outro teve um boom muito grande. Então, eles acreditam que esse boom pode acontecer. Inclusive, eu vejo na Europa um movimento muito grande de adoção dessa norma. A DNV também ela vê um movimento bem grande surgindo da Europa em relação a essa norma, e eu creio aí que nos próximos anos realmente a gente vai ter uma evolução bem grande. Não sei em quanto tempo, né, mas eu creio que é uma norma que veio para ficar e ser aderida muito forte aí pelas pessoas. Alexandre, eu acho que é isso, nosso bate-papo. Eu queria agradecer. Se você puder falar como que o pessoal te acha, LinkedIn, a Palas em si, muito obrigado por você, toda a equipe, né? A Marília lá que ajuda bastante também quando a gente tem algumas dúvidas. E nos encontramos aí em breve. Então, deixo a palavra de encerramento aí com você e obrigado a todos que puderam participar. Primeiro, eu queria agradecer muito o canal de oportunidade para a gente poder falar dessa norma. E eu gostaria de terminar aqui com uma pequena provocação. Nós tivemos no ano de final da década de 80, começo da década de 90, a corrida pela qualidade. E muitas empresas começaram no mundo inteiro procurar a qualidade, procurar a ISO 9001 como uma maneira de fazer gestão de negócios. E o que aconteceu com o Brasil? Ficamos para trás. Bom, quando a gente compara o número de empresas certificadas da China, por exemplo, com o do Brasil, realmente nós estamos muito atrás. Aí vem os anos 90, começo dos anos 2000, a corrida pelo meio ambiente. Poucas pessoas sabem, mas a ISO 14001 nasceu na ECO 92. A ECO 92 tinha dois grandes premissas. Fazer um protocolo de não poluição, que foi ratificado em Kyoto 97, e criar uma norma de governança para o meio ambiente. O que aconteceu? Ficamos para trás. O ator que nós estamos tendo no morro, tivemos ao longo dos últimos 5, 10 anos uma série de desastres ambientais por falta da não gestão da questão ambiental. Nós tivemos também a corrida do compliance em 2010. Esse eu não vou nem falar, que eu acho que os noticiários mostram bastante o rolê que ele ficou. E agora nós estamos começando uma nova corrida, que é a corrida da inovação. Lógico, nós não temos como brigar de igual para igual com China, com a Alemanha, com os Estados Unidos, até a própria Coreia do Sul, que é um país muito menor que a gente, mas investe quase 15% do PIB em educação, até mesmo com Israel, que é um campo muito fértil de inovação. Mas não dá para a gente ficar atrás de países como Portugal, Vietnã e Romênia. Nós podemos fazer muito mais. E o que é fazer muito mais? É olhar para outras governanças, olhar para a inovação como se fosse parte do meu negócio. E qual a melhor maneira de fazer isso? Criando governanças. E a ISO, no atual momento, é a melhor metodologia que nós temos para a governança de inovação. E aí eu vou deixar um convite para quem quiser saber mais sobre isso, entre no site www.isodenovacão.com.br. ISO de inovação, sem cedilha, sem o tio.com.br. Lá nós temos um blog, nós colocamos muitas informações, muitas coisas legais lá sobre esse tema. A gente entende que a inovação, diferente de outras modalidades, é colaboração. Então, nós precisamos colaborar para todo mundo crescer e todo mundo alavancar. E se alguém quiser entrar em contato comigo, até mesmo se tiver dúvidas, ou quiser bater algum papo específico sobre alguma dúvida que tem sobre inovação, até mesmo dentro da implementação, pode me achar através do site gestãopalas.com.br
ou no meu e-mail, alexandre@gestãopalace.com.br. E meu LinkedIn é LinkedIn/Alexandre Pinheiro, tudo junto. Valeu, Alexandre, obrigado. Obrigado a todos que puderam nos acompanhar até aqui. Surgindo dúvidas, tem o QR Code aqui para vocês mandarem suas dúvidas, mandarem suas perguntas. Encaremos para o Alexandre e responderemos todos dentro do mais rápido possível. É isso, muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Leslie, é isso?